TVC, a TV do Correio da Manhã. Salve, salve, galera. Mais um Saturnalha aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã. Hoje, episódio 79, né, Diogo? Boa noite. Boa noite. Episódio 79, Pri, olha só. Olha aí. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com a presença da Roberta Costa. Olá. Nossa colega jornalista. Olá, pessoal. Mário, Pri, Diogo, você que está em casa nos assistindo, uma ótima noite. É isso aí. Obrigado aí pelo convite, de aceitar o nosso convite, né? De bater um papo com a gente aí sobre... Mesa, como é que é o nome da mesa? Mesa da desprogramação neurobiológica, para a gente desprogramar todos esses programas mentais que sabotam a nossa vida e a gente nem sabe, a gente nem percebe. Então o papo vai ser bem bacana. Energias. Bom, né, Diogo? Acho que é essa que ela fez no churrasco pra ele começar o canavial dele. Não. É plantação. Jardim dele. E vamos começar aí o nosso programa, lembrando que o Caiu na Rede é o nosso abre-alas, né? A gente começa sempre um pouco com os assuntos um pouco mais relevantes, nem tão relevantes, né, mas um pouco mais inusitados da semana. E o primeiro assunto vai estar aí na tela para você acompanhar aí, por gentileza. Empresária anuncia vaga para ex-detentos cobrarem dívidas. Abre aspas, virou polêmica. É isso aí, uma empresa de cobrança de dívidas em Itaberaí, Goiás, ganhou fama na cidade depois que o dono, o nome dele aqui, decidiu abrir vagas de emprego exclusivas para ex-presidiários. O anúncio foi espalhado pelas ruas de um carro com som contratado pelo empresário. Tem um vídeo aí, por gentileza, solta aí na tela, por favor. Atenção, oferta de emprego. A empresa Águia Nunes está contratando o ex-presidiário para trabalhar como cobrador de dívidas. Os interessados deverá enviar currículo pelo e-mail assessoriaaguianunes@gmail.com ou pelo WhatsApp 62 998 33 63 86. Como será o currículo, né? Como será o currículo dos pretendentes? Como deve avaliar? Mas assim... Esse foi o telefonema que recebi semana passada, então. Recebeu? Recebi. Não, mas assim, não deve ter nada que impeça, assim, não, mas pela lei, será? Não, né? Só tem, o mínimo é um 171, né? É isso pelo que eu ia falar, exatamente. O currículo tem que ter, pelo menos, né? Um estalionato, um 171... Um latrocínio, talvez deve dar prioridade a um latrocínio, sei lá. Mas tem um monte de regra nesse lance de cobrança, né? Será que a pessoa pode realmente... Sei que tem gente que faz isso, muita gente faz isso. Mas será que a pessoa realmente pode ir na casa, mandar alguém na casa? Não sei como é que é a cobrança, eu sei que, olha só... Depende da empresa que está cobrando. Ele afirmou, o dono da empresa afirmou que ele já contratou um rapaz que passou 3 anos no sistema carcerário e agora já está em treinamento para começar o trabalho. Então, já tá... Depende qual o treinamento, né? Porque tem uns que já tá bem avançado. Já tá a ponto de treinar outros, né? O negócio virou motivo de preocupação ou de chacota, de zoeira lá na cidade deles lá e assim... Porque, assim, pra você intimidar a pessoa, será que ele já chega e fala, olha, eu sou ex-presidiário e vim aqui cobrar uma dívida? E, assim, gente, achei isso meio estranho. Não, deve ser igual Tropa de Elite, né? Hoje é no amor, galera. Vamos lá, vamos pagar. Se eu tiver que voltar... Vai ter uma certa experiência, já fiz uma graduação, sou pós-graduado em... A boate que até dia 15, 80% das dívidas estão todas pagas, né? Os 500 dias úteis, bateu, pagou, pegou. Deve estar automático. O próximo assunto aí é do motociclista, essa daí é de rachar. Moto de homem que exibia bunda em radares é apreendida com 217 multas. Agentes da Companhia Municipal de Trânsito de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, apreenderam na última quarta uma moto que tem R$51 mil de dívidas de multas acumuladas. Segundo o órgão, o dono é um entregador que é conhecido por mostrar as nádegas para os radares no momento em que passava
pelo equipamento de velocidade acima da permitida, ele era multado. Gente, a pessoa... Pra chegar ao ponto da pessoa ser conhecida... Aqui eu já vi Por entregador isso. raspando a placa no chão, empinando, né? Agora, nesse ponto aí, pô, Até pra você lembrar disso. Ah, esqueci, vou Sexta-feira, voltar né? lá pra mostrar. Que isso, gente? É. Pra pessoa ser conhecida, né? É Faz isso. sexta-feira, onde comem, o que reproduzem, o que acontece com o povo brasileiro. Não deve ser só sexta, porque pra ser frequente, Gente. ele ser conhecido. a companhia informou que ele já cometeu 217 infrações Meu em Deus. 5 meses. A maioria por excesso de velocidade. E ainda faz... 217 em 5 meses, então isso aí dá uma base de quase 42,5 assim por mês. Pô, 42 vezes mostrando a bunda, cara. Ele é bem animado, Mais do que né? uma por- Bem animado, né? Mais do que uma por dia, muito bem lembrado, Priscila. Boa, Priscila, bem lembrado. O Bunda Lelê é o cartão postal do motociclista aí, né? Gente, que coisa horrível, meu Deus. O próximo assunto pra gente fechar, eu caio na rede, bota na tela, por gentileza. Pô, esse Goleiro. daí não. Goleiro erra nome da namorada durante homenagem e viraliza. Ah, foi Esse aí péssimo. foi demais. Tem o foi vídeo, péssimo, tem o vídeo, foi tem o vídeo, péssimo. tem o vídeo. Põe o vídeo, por gentileza. Ele vai tentar. Um empate, né? Um empate com a equipe conceituada que é o Vicky Vicky traz uma força a mais pro grupo também, né? Ah, é um grupo difícil, embolado. Agora que ele vai O Palmeirinha soltar. tem 3, o Vicky Vicky foi a 4, a gente Apelo. foi a 4. O importante é isso, não deixar eles escapar e estar sempre ali perto. O importante é isso. Um abraço, beijo, salve, vai pra quem? Ah, Agora. é pra minha namorada que tá trabalhando, ainda bem, senão não vinha jogar. Grazi, um abraço. Graças. Obrigado. Foi péssimo. Valeu. Agora. Oi? Errei o nome da mulher. Qual que é o nome? Jussiele, eu errei o nome da mulher. Ah, tá zoando. Sério, nossa. mesmo? Sério? Eu vou pra em casa. Pera, não, só não mostrar o link pra ela, beleza? Obrigado. Valeu, falou com nós. Grazi é mais Falou fácil falou de que lembrar, errou né? o nome aí. Ele poderia Briga com complementar. ele, mas não sei de nada. Meu Deus. Eu não queria ser esse homem, não. Não, queria. será Queria que eles ser estão ele, juntos? Nem próximo, né? Não. Não, Fazer mas um ele nome fala assim, próximo. Queria Não, mas ser ele falasse nesse assim, momento, errando o nome. Alguma coisa com ela, né? Graziella, Manuela. Luciele. Antonella, não. Alguma coisa... Graça é mais fácil Grazi. de lembrar, Eu né? não sabia quando é que já saiu do... É Jussiara, né? Jussiele. Jussiele pra Grazi, assim. Onde é que o ponto começou e se Ele perdeu? poderia ter enfiado ali uma prima. E pra, e pra minha prima, desculpa, eu confundi os nomes. Minha prima também, que é a Grazi ou minha tia. Freud deve explicar isso aí. É, porque ficou, a emenda ficou pior, né? Quando ele falou que ficou pior. E não dá Acho nem- que não e continua dá não, nem né? pra falar que Acho que agora é ex, tava né? nervoso com o jogo, não. Então. O jogo do Viking. Só pro pessoal saber, Kainan é goleiro do Esperança, time que disputa o campeonato de várzea lá em São Paulo, né, da cidade de Paraisópolis. E o jogador foi escolhido como melhor em campo. Esse campeonato aí de Várzea de Paraisópolis é um dos É. melhores que tem de É isso amador. aí. Só que ele, na hora de mandar o salve aí pra Não. namorada, ele mandou o nome errado. O pessoal Mas que... eu não falei, não foi de sacanagem não, porque esse campeonato de Várzea aí revelou um dos poucos Bacana. aí, é o Paulinho, que hoje joga no Corinthians, saiu desse campeonato de Várzea. jogava no Barcelona. Jogava no Barcelona, é um campeonato muito bom desse campeonato de Várzea. Enfim, ele percebeu que errou e tentou consertar, mas já tinha passado muita água debaixo da ponte. Se ele já, né? falasse que a Grazi era alguém, de repente, né? Mas era alguém assim. É, mas a Grazi é alguém. Não, é alguém. Que a Grazi era A Grazi alguém. é alguém. Sei lá, Eu lembrei daquela música, o nome dela é Jennifer, né? Então, sei lá, uma prima distante. é isso aí. Uma prima que faz dupla função, né? Enfim, isso aí que ele se Igual um meme resolva. agora que tá na internet, vocês já viram? No Instagram da prima, eu vou sair com a minha prima. Vocês Ah, já viram? não, já, Depois já vocês vi. vejam. Pro próximo programa de vocês. Vou pegar, vou coloquem, pegar, vou coloquem pegar. mesmo. Eu Priscila, vou sair com a minha eu já vi, prima. já vi. Já Priscila viu? vai ficar incumbida disso aí. Pode deixar, deixa comigo. Deixa comigo. É isso aí, ficamos por aí com o Caio na rede, né? Agora vamos pro nosso show do esporte aí com o Diogo. Uma bela prima. Bota o show do esporte aí, produção. Falar de primo, um assunto complicado. Muito bom. Bota o meu tema na tela, produção, que na última semana foi sorteada a Liga dos Campeões. Pode deixar, por favor, na tela para mim. Entre vários grupos que a gente pode ver aí, eu destaco 2 grupos, o grupo C, com Bayern, Barcelona e Inter de Milão, né? Um grupo da morte, onde o Lewandowski reencontra sua antiga equipe, né? O Bayern de Munique. E o grupo H. O grupo H também ficou um grupo um pouco complicado ali, né? Com Paris, Juventus, Benfica. Então, 3 clubes também tradicionais. O grupo G não vejo tanta complicação e nos demais também não.
né? Mas os dois grupos aí, o C e o H, dois grupos um pouco difíceis, né? Para passar. Vamos falar dos times brasileiros, por favor, produção, bota o primeiro time na tela para mim, que é o Flusão que empatou contra o Botafogo, que teve um dos gols mais bonitos. Não sei se foi do Campeonato Brasileiro ou de todos os campeonatos brasileiros, estão um dos mais bonitos. Desse ano, com certeza vai estar. Foi o gol de bicicleta do Rony no último final de semana. O Palmeiras empatou contra o Fluminense 1-1. O Palmeiras está 7 pontos de vantagem do segundo colocado, que é o Flamengo. E o Palmeiras está jogando nesse exato momento contra o Atlético Paranaense, uma das semifinais da Libertadores. Quem quiser acompanhar, o SBT está passando. Depois do nosso programa, grande jogo, né? Vamos falar aí do segundo time, por favor, produção, que é o Vasco. O Vasco que foi a Bahia, perdeu para o Bahia de 2-1, mas ainda mantém uma gordurinha do quinto colocado ali de 5 pontos e saiu, né, ontem, né, a probabilidade do Vasco subir. O Vasco ainda está com 58% de chance, tem 6 jogos em casa, 4 jogos fora, não vejo problema nenhum. O único atenção que eu coloco para o Vasco é que o Vasco precisa urgentemente de um treinador, porque o seu interino já disse várias vezes que ele não quer ser o treinador da equipe, né? Ele quer continuar sendo interino, então o Vasco precisa arrumar um treinador urgentemente. Vamos falar agora aí do clássico. Pode botar o Botafogo, pode botar em seguida o Flamengo, que foi o clássico do último final de semana. O Flamengo jogando com um time alternativo num péssimo gramado do Engenhão. Tem aquela história, né, Mário? O gramado tá ruim para os dois, mas para quem tem mais habilidade prejudica muito mais. Né? O Flamengo ganhou do Botafogo, encostou no Palmeiras, ficou a 7 pontos. E como eu já venho falando, o Botafogo abriu o olho, eu conto, vocês contam, o Botafogo está a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Botafogo flerta e flerta bastante com a zona do rebaixamento. Então, assim, se o Botafogo não abrir o olho, na próxima rodada o Botafogo já pode estar entrando na zona de rebaixamento. Pelo que eu vi um pouco do jogo, o Flamengo, tá certo que é o Flamengo time alternativo e tudo, mas o time do Botafogo não espelha nenhuma confiança. Tem bons jogadores, mas o time não deu liga. Então, assim, é bom o Fogão abrir o olho. O Flamengo, na briga, o Flamengo vem a campo amanhã, no primeiro jogo da semifinal contra o Vélez Sarsfield, às 9h30 também. E vai passar nos canais ESPN, para quem quiser acompanhar aí. A torcida do Mengão, aquele abraço. O Vasco volta a campo também amanhã, só que um pouquinho mais cedo, às 7 horas. Ok? E agora a gente vem com a Fórmula 1, que teve GP no último final de semana, teve briga do Alonso com Hamilton e teve muita emoção. O Jorge vai comentar pra gente aí. Esse final de semana teve o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Não foi muito surpreendente, a Red Bull dominou o Grande Prêmio, Max Verstappen voou, o holandês voador, ele saiu em 14º porque foi punido por várias peças trocadas no motor, então ele saiu de 14º e acabou em primeiro. O seu parceiro de equipe, Sérgio Pérez, ficou em segundo, mandando muito bem, segurando ali a fila de pilotos até ele chegar. Quem não foi bem foi a Mercedes. Hamilton fez besteira, errou, admitiu, bateu, quebrou o carro, estourou o motor e ficou fora aí da zona de pontuação. Uma grande decepção para os fãs da Mercedes, é claro, a Mercedes volta das férias sem nenhuma atualização. Outra equipe que decepcionou e está largando no colo da Mercedes aí o segundo lugar do Mundial de Construtores é a Ferrari. Mais uma vez errou na estratégia com Charles Leclerc e Carlos Sainz. Cara, tá muito difícil a situação com a Ferrari, viu? Estão mandando muito mal. É erro nos boxes, é erro de estratégia, é erro dentro da corrida. Os caras estão muito maus como estrategistas. Carlos Sainz largou em primeiro e terminou em terceiro. E poderia ter terminado em quarto. Uma novidade aqui para você é que o GP da Bélgica de Spa-Francorchamps já está confirmado para o ano de 2023. Beleza? Aí Mônaco também já está em negociação para ficar na agenda de 2023. Beleza? Fui! Muito bom, Jorge, sempre com um modelito sensacional, hein, Jorge? Como você fala, Jorge? Não, tem que falar que vai ter Saturnália no Mundo Geek agora, né? Vai ter? Vai ter. Então, antes de falar do Mundo Geek, a gente finda por aqui o esporte, volta semana que vem. Tá bom, galera? Semana que vem tem rodada importantíssima do Brasileiro. A gente estava até comentando aqui, um erro meu, o Botafogo não tá a 3 pontos da zona, tá a 2. Então, assim, só para ratificar, né, que não é 3, são 2. Mais preocupante ainda. Vamos pro Mundo Geek.
beleza? Vamos falar disso aqui hoje no Mundo Geek, ó. Todos os tempos, o verdadeiro Hércules da Disney. Pois é, Hércules, de 1997, da Disney. Um clássico para toda criançada. Eu tenho certeza que você aí, entre os 30 e poucos, 40, viu sim. Eu sei que você viu o filme, tá? E hoje você, papaizão aí, tá vendo aí com a sua filha, com o seu filho do lado, eu tenho certeza. Pois é, esse filme vai ganhar uma versão live action. E quem deu declaração foi Danny DeVito. O Danny DeVito falou, estou pronto para ser novamente um ator na Disney. Danny DeVito, quem não sabe, fez o sátiro que treinava o Hércules na época, né? E bom, gente, sobre o filme tem muita coisa aí. A Disney já confirmou que vai ter sim o filme. Entre algumas coisas aí que a gente pode falar é que o filme vai ter direção do Guy Ritchie, que tem no currículo muita coisa. Até o Aladdin aí, de 2019, live action, foi ele que produziu, né? A produção vai ser dos irmãos russos, de Vingadores. Então a gente pode esperar muita coisa boa desse filme. Para começar, perguntaram até para uma atriz se ela queria vir e fazer o filme. Se ela estava cotada e tal. Porque no ano passado perguntaram para Jennifer Hudson se ela faria o filme. E ela deu uma declaração dizendo, tô pronta. Pode me colocar para cantar as músicas. Tá tranquilo, eu sei todas. Olha só que legal. Em relação ao Guy Ritchie, né, ele tem uma lista aí extensa dos filmes. Eu já falei, por exemplo, do Aladdin, mas ele tem outros. Então, o roteiro, por exemplo, do live action, ele está sendo desenvolvido pelo David Callahan, que trabalhou em Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis. Então, a Shang-Chi foi um sucesso, foi um grande sucesso aí da Marvel Disney, né? E pode ser que esse roteiro dele seja um sucesso com Hércules. O que eu tô esperando mesmo é para quem vai realmente ser o Kyrian. Eu queria muito que fosse o Danny DeVito, tem tudo a ver. Você imagina, o Danny DeVito é baixinho, é engraçado, o Kyrian era mal-humorado, né? E era muito engraçado você ver o Kyrian mal-humorado ali. E o Danny DeVito tem tudo para interpretar o Kyrian, a meu ver, né? E ele deu aí em declaração, como eu já falei, que ele gostaria. Para interpretar o ator principal tem algumas cotações, mas nada ainda muito certo, né? De acordo com o Deadline, pode ser que o ator principal seja um cara não tão conhecido aí da galera. Então a gente tem que esperar, porque tem muitos atores sendo cotados. Pode ser que venha até ser um ator conhecido para interpretar o Hércules. A gente não está muito acostumado a ver um Hércules cantando, né? Mas nesse filme, como ele é um musical, a gente vai ver um Hércules cantando com a sua parceira, óbvio. Então é isso, galera. O que eu tenho para dizer hoje no Mundo Geek é Hércules vai vir para uma versão live action. Eu espero que seja tão bom quanto foi Aladdin. E claro, todos os filmes aí, a Disney tem um projeto grande aí de pegar todos os desenhos que eles fizeram, todas as animações que eles fizeram e fazer em live action. Algumas não deram muito certo, a gente sabe, mas outras têm grande potencial para dar certo. Vamos esperar aí, vamos ver o que vai acontecer com Hércules. Valeu? Desse dia em diante, o nosso Hércules não parou mais. Ficou famoso e assim virou ídolo. Oh, yeah! Bem feito, no compressor. Nego da semana nas pesquisas fez furor. É isso aí, fechamos aí com o Saturnália no Mundo Geek. Obrigado, Jorge, pela contribuição aí. Tu gosta de Hércules, desenho? Gosto. Gosto. Bom, né? Gosto, legal. Desenhos são... Eu assisto de tudo hoje em dia, né? É. Você também acompanha a sua filha, né? Acompanho. O melhor desenho de todos é Branca de Neve e 7 Anões. Mas pra fechar aí essa parte mais leve do programa, eu trouxe um memezinho aí pra dar uma... Leve também? Não é tão leve. Mas solta pra gente aí, por gentileza, o nosso meme da semana. Acho que o meme caiu. Aí. Isso aí em relação às últimas entrevistas. Como foi as últimas entrevistas aí numa rede de TV que existe aí no Brasil. E como foi o comportamento dessa emissora, né, que nós não somos
anti-emissora nenhuma, mas fica a minha observação aí como pessoa, cidadã brasileira. Não foi bem assim, enfim, né? Mas obrigado tá aí, produção, pela nossa contribuição aí do meme da semana. E vamos aí pro nosso intervalo, que daqui a pouco tem polêmica. Tem. Daqui a pouco tem polêmica. Ele já começou com uma, bem longe de ser aquele meme, mas tá bom. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. É isso aí, galera. Voltamos com o Saturnália aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. Hoje com a presença da nossa colega jornalista Roberta Costa, que vai falar com a gente aí sobre energia. Exatamente. Sobre PNL também. Daqui a pouquinho. Né? Muita coisa, muitos assuntos aí bacana pra gente conhecer, né, Pri? Isso aí. Mas tá contigo aí a bola, vamos lá. Hoje vai ser bem rapidinho, bem rapidinho. Pode rodar a vinheta, por favor. Eu trouxe um assunto hoje pra gente conversar, mas pra gente comentar. Uma coisa que tem me incomodado, e eu tenho assim, porque faz parte do meu dia a dia. Eu utilizo o transporte público aqui em Petrópolis, né? E a nossa cidade já tem... A locomoção da nossa cidade já é limitada em vários aspectos, né? As ruas, questão de geografia, questão da construção da cidade, no aumento de moradores, o aumento de carros. Então, assim, uma coisa que eu tenho observado muito é a dupla função na questão dos motoristas de ônibus. E observando as ruas de Petrópolis, né, eu digo pela minha, mas eu já conversei com outras pessoas e isso se repete. As ruas são extremamente estreitas em muitos bairros em Petrópolis. E você entra no ônibus, o ônibus, quando ele para, geralmente nada pode passar ao lado, né? Então ele para simplesmente no meio da rua e o motorista aguarda que todos os passageiros subam, né, para receber, dar o troco, observar quem está entrando pela porta de trás, né? Toda essa atenção para poder continuar a viagem. E eu tenho percebido que isso vem aumentando muito, demais. Então, eu dei uma pesquisada a respeito disso. E há 3 semanas, o Sindicato dos Rodoviários se posicionou contra a dupla função. Né, porque em abril, né, quando teve, né, todo aquele movimento, foi acordado verbalmente que seria adotado, né, que a lei seria adotada e que essa dupla função terminaria, não continuaria. Porque são vários pontos, ponto do emprego, né, o ponto da mobilidade, o ponto do acúmulo de função, sem o aumento de salário. Então, eu queria saber o que vocês acham disso, o que vocês pensam a respeito. Eu, como usuário do transporte público, tenho várias críticas, né? Inclusive, até pontuei aquela visita, né, que nós tivemos aqui do convite do vereador Júnior Coruja, que eu pontuei para ele em relação aos pontos de ônibus, que é uma vergonha, os pontos de ônibus em Petrópolis, uma cidade que chove, né, pra caramba. Quando não tem sol, abrigo. É muito sol. Quando tem frio, é muito frio. Uhum. E as pessoas, por exemplo, em Cascatinha tem um ponto de ônibus ali que está sem cobertura um tempão. Então, assim, é um descaso muito grande na cidade em relação ao transporte público. E você falou uma coisa muito importante, por quê? Eu converso com um motorista, né, que é um conhecido meu, e assim, é horrível para ele dar troco, olhar o trânsito, dar o troco, enfim. Fiscalizar quem entra nas outras portas. Exato, e assim, é muito perigoso, e assim, um acúmulo de função, a pessoa fica desgastada, né, porque desgasta a pessoa. Eu acredito que assim, o cobrador,
está numa linha de extinção da profissão, a verdade é essa. Uhum. Eu penso e acho que vai ser dessa forma. Por causa da tecnologia, vai chegar um ponto que não tem necessidade de ter um cobrador mais. Eu acredito que vai chegar a esse ponto. Mas não é por isso que vai fazer com que o motorista receba passagem. Eu estava conversando com uma amiga minha que mora fora, mora nos Estados Unidos. Ela estava falando a respeito disso, né? Sobre os ônibus de lá. Só que lá a questão é a seguinte. Os ônibus circulam mais no centro da cidade, não tanto nos bairros assim, e o motorista não trabalha com troco. Ou você coloca o dinheiro na máquina, né? Ou você utiliza o aplicativo para poder pagar a passagem. Exato. Então, é assim muito mais rápido, né? O motorista não precisa ficar naquela função de pensar no troco, pensar Exatamente. em quem está entrando por trás, aqueles vários mecanismos. Então, é muito diferente das necessidades que a gente tem aqui. Sem contar que as vias são bem maiores, né? Aqui é tudo extremamente estreito, não é verdade? O que você pensa a respeito? Olha, não é à toa que o nome é motorista, né? Uhum. Não é motorista / cobrador ou qualquer outro nome. O nome é motorista, então ele tem que prestar atenção no que ele é pago para fazer, que é dirigir. Então, isso a gente vê, quando a gente faz muitas coisas na nossa vida, no dia a dia, uma coisa vai ficar mal feita. Mal feita, ou 100% daquele foco, né? E quando a gente precisa fazer alguma coisa bem feita, todo mundo não fala, tenha foco. Então é isso, é a mesma coisa o motorista. Ele está ali para dirigir, ele não pode dirigir, dar troco, ver quem está entrando por trás, pela frente, entendeu? É muita função. Dirigir é uma função que requer muita responsabilidade. Muita atenção, né? Ele está com a vida das pessoas ali em jogo, né? Se acontece algum acidente. Então, para mim, não pode haver dupla função. E você falou do acidente, né? Muitas das vezes, igual aconteceu aqui, próximo, que há relatos de que o ônibus podia estar em más condições, enfim, né, esse é o problema, mas o motorista tentou parar, o rapaz, né, que também veio a falecer, né, o senhor estava atravessando fora da faixa, conclusão, foi um acúmulo de erros, mas logo queriam botar na culpa do motorista. Sim, né? sempre. Então, e você falou dos Estados Unidos, Priscila, lá, e também lá tem uma coisa muito interessante, a mão da direita, ela em determinados momentos, ela é livre. Então, quem entra pela direita, em muitos momentos, entra livre e consegue, não cortar a rodovia, mas o trânsito está indo todo na horizontal. Quem vem cortando, né, para cortar a pista, pode entrar livremente pela direita e passar. Então, assim, lá também tem isso, né? Sobre a respeito da dupla função, eu acho que o que mais pega também foi até, a gente trouxe também hoje, que sai como deputado, o Yuri Moura, que é o vereador de Petrópolis, também tem uma na Câmara, tem projetos junto com Coruja desse problema todo. E no dia que teve isso, de Boca, estava também um dos sindicalistas, que é o Laranja, que também foi motorista há muito tempo, hoje é uma das pessoas do sindicato, que teve esse acordo de Boca, só que, assim, infelizmente, acordo de Boca não vale como nada, né? Ainda que, tem pessoas que ainda não têm... Deveria, né? Pelo menos eu fui criado assim, não precisa assinar nada, se eu combinei com você, exatamente, é um acordo, né? Tem gente que... Eu não tô falando que é sem palavra, não, mas isso, pelo menos na minha criação da antiga, que foi, você não deu a sua palavra, cumpra, né? Mas acho que até poderia ter dupla função em alguns casos, entretanto, sendo bem remunerado, porque você trabalhar com dupla função, sendo mal remunerada ainda. Não, sem falar das condições do transporte, né? Sim. Porque a gente só vê os empresários querendo aumentar a passagem. Sim. E os ônibus continuam, literalmente, cacarecos, quebrando toda hora, deixando os passageiros a pé. Verdade. Então, os empresários, eles só querem aumentar o preço da passagem. E aumentar os seus lucros, né? E aumentar os seus lucros. E aí eles se fazem de coitadinhos, que eu quero ver qual é a casa que eles moram, qual é o carro que eles andam, será que eles andam no transporte, no ônibus da empresa deles? Dificilmente. Complicado, né? É muito complicado. O Cetranspetro informou que a lei da dupla função tá suspensa por uma medida cautelar do ministro Dias Toffoli,
desde o dia 23 de fevereiro de 2022, por entender que a lei se tratava de um vício de iniciativa, portanto, não compete ao mandato dos vereadores, principalmente por se tratar de um assunto de natureza trabalhista. Então, eles estão dizendo que a CPTrans está dentro da legislação em vigor, ou seja, dentro das margens. Não é permitido. Pois é. Então, é uma situação complicada. Como você falou, Diogo, quando você faz um acordo, né, no momento que eles querem que as pessoas retornem ao trabalho, né, que voltem a trabalhar, que continuem fazendo a sua função, prometem mundos e fundos, né? Mas quando tudo volta ao normal, as pessoas simplesmente esquecem aquilo que combinaram. Então, o acordo verbal é uma coisa que é muito, infelizmente não deveria ser, mas é uma coisa complicada e é muita exploração. Na minha opinião, a palavra é essa, exploração. Só para a gente concluir, eu só queria entender uma coisa. Falam que a passagem está muito cara, né? E eles estão cobrando, quer dizer, a passagem está muito barata para o povo e o povo muito cara perante o serviço. Não tem trocador. Eu vou citar uma aviação aqui da cidade, a aviação Cascatinha, que os ônibus vivem sempre quebrados. O que faz com o lucro, então, do que? Se pagou todos os funcionários e alguma parte tem que ser revertida para cuidar da frota, dos ônibus e tudo, gente, toda semana, pelo menos uns 3, 4, 5 ônibus da aviação Cascatinha está quebrada na rua. Bom, e a vergonha maior é que só 2 vereadores na cidade se posicionam quanto a isso. Né? Justamente. A vergonha maior é isso. Os fiscais do município, né, que fiscalizam o nosso município, que são nossos vereadores. Quantos vereadores Apenas nós temos? 2. São 15, né? Então temos 13 que... Não é que eu não vou falar que são omissos, mas não estão não se posicionam quanto a isso com mais efetividade, combativos, né? E é algo do dia a dia do trabalhador. Exato. Né? Então, não precisa. Mas eles foram colocados lá pelo povo, né? Exatamente. Eles deveriam defender. Mas daqui a 2 anos eles vêm aqui e vamos fazer tudo pelo povo. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar com a Roberta hoje aí. Obrigado. Eu que agradeço Roberta, o convite. Que é terapeuta energética e especialista em limpeza de padrões mentais. Exatamente. De Vamos mulheres falar um pouquinho. Que afastam mulheres da prosperidade financeira. Você também tem um trabalho específico com as mulheres, seria isso? É porque hoje em dia nas redes sociais a gente tem que criar um nicho, né? Para quem você trabalha, né? Então eu decidi trabalhar com mulheres aí, mulheres empreendedoras, né? Que querem empreender, fazer o próprio negócio, para elas deslancharem na prosperidade. Mas os meninos também podem fazer, né? Não estão de fora. Boa. Então, olha só, gente. E como é que funciona essa terapia energética, Roberta? Conta pra gente. Para introduzir o assunto, eu queria falar para vocês, para os telespectadores. Explica pra gente tudo aí. Telespectadores. Tudo é energia. Nós somos energia. Isso aqui é energia, só que energia condensada. O nosso corpo é energia condensada. Tudo é energia. Não é à toa que quando a gente está num lugar com muita gente, fica mais quentinho, né? Então, a gente está emanando energia o tempo todo. E tudo que tem energia tem uma frequência e, por consequência, tem uma vibração. Então, o nosso corpo, por exemplo, está vibrando o tempo todo. E a nossa vibração é composta por tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente age. Os nossos comportamentos também. Então, a nossa vibração é composta pelos nossos pensamentos, sentimentos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Roberta, tudo bem, o que é isso? Então, vou dar um exemplo. Eu quero muito aquele carro. Qual é um carro assim que você gostaria de ter, Diogo? Uma Ferrari. Uma Ferrari. Você gostaria de ter uma Ferrari? Até sorriu, né? Até sorriu. Agora, você já pensou, você costuma pensar, será que eu consigo ter uma Ferrari? Quanto será o valor do IPVA, se furar um pneu. Vou continuar com o meu Corsa. Entende, gente? Aí, olha só, por mais que a gente queira, muitas vezes, eu quero uma Ferrari, mas o meu sentimento, tudo que está lá no meu inconsciente fala assim, nossa, mas imagina o IPVA. Eu não tenho condição do IPVA. E aí a gente nunca consegue a Ferrari. Isso eu estou falando, né, numa Ferrari, mas isso é em tudo na nossa vida. Então, desde das pequenas coisas até as coisas mais, mais caras e tudo mais. E aí, a nossa mente, ela é
Alguns dizem 95%, outros já estão falando 97% da nossa mente é feita de pensamentos no nosso inconsciente. Ou seja, a gente não tem consciência. Só de 3 a 5% a gente tem consciência. Por isso que a gente age do jeito que a gente age, por isso que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta, por isso que a gente fala do jeito que a gente fala. E na nossa mente consciente estão as nossas crenças limitantes, que eu gosto de chamar de programas mentais sabotadores. Por quê? Eles são programas mentais, estão na nossa mente, e eles sabotam a gente de acordo com o que ele está, o que ele está registrado. Então é como um programa de computador, que ele vai rodando sozinho. Então vamos falar um pouquinho assim, por exemplo, de prosperidade. Ao longo da nossa vida, desde que a gente é pequenininho, como essas crenças elas se formam? Principalmente na nossa infância, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente escuta. Você que tem filha já vai pensando na sua filha. Ou a gente pode formar essas crenças, esses programas mentais que sabotam a gente na vida adulta, né, durante toda a vida, por um trauma, um choque muito grande. Por exemplo, tenho um namorado, fico noiva e sou traída por esse namorado. Pego o meu namorado me traindo na minha casa, na minha cama. Aquilo é um choque para mim, um trauma. Então aquilo vai criar na minha mente uma crença de que todo homem faz aquilo, de que todo homem não presta. Então pode ser assim, ou ao longo da nossa infância a gente vai aprendendo pelas músicas. Dinheiro na mão é vendaval. E a gente fica com isso, dinheiro na mão é vendaval. Isso é uma crença limitante. Dinheiro é sujo, é mais fácil, como é que é aquela, tem uma coisa, é mais fácil entrar um camelo numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Rico é desonesto. Então pouco, né? Tem várias... Tô brincando. Então, isso é crença. Na verdade, crença é tudo aquilo que a gente acredita. E essa crença é um programa mental que fica rodando inconscientemente. Ou seja, a gente não tem consciência. A gente vive a nossa vida no automático de acordo com esses programas mentais. E crenças, elas podem ser positivas, ou seja, elas podem nos empoderar. Então, se eu tenho uma crença de que eu mereço, eu sou merecedora, isso é uma crença que vai me empoderar. Então, eu vou conquistar coisas na minha vida boas porque eu estou empoderada de uma crença dessa. E eu tenho as limitantes, que são as ruins, que sabotam a gente no dia a dia de conquistar aquilo que a gente quer. As crenças limitantes, então, também elas poderiam ser chamadas de negatividade? Ou algo parecido? Então, não negatividade, porque a crença é uma coisa que vai sendo colocada na sua cabeça, na sua mente, desde a infância. Então, você vai escutando as pessoas falando isso, a televisão falando, as novelas falando, os nossos pais falando, não sou sócia da Light. É cultural, né? Algo cultural. Dinheiro não nasce traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Então, a gente vai escutando isso. Mas ajuda. E a gente tem ou não como verdade. E aí, isso vai interferir, sim, na nossa prosperidade. Então, vou dar um exemplo. Eu vou chegar lá na tua negatividade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não consigo falar não para as pessoas. Tá? Então, eu fico pensando assim, se eu tiver dinheiro, todo mundo vai me pedir emprestado. Não tem? Aquelas pessoas falam, se eu ganhei, a parentada toda vai me pedir emprestado. Então, inconscientemente, eu penso assim, eu não sei falar não. Então, é melhor eu não ter dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, as pessoas vão me pedir emprestado, eu não sei falar não, eu vou acabar perdendo tudo. E a pessoa nunca consegue prosperar. É muito doido isso, assim, né? Como o caso do Diogo com a Ferrari? Exatamente. Não, eu fiquei pensando, ele pensa, um imposto deve ser muito alto, eu não vou conseguir manter. E mesmo em forma inconsciente, ele está... repelindo. Tem que pensar igual rico, sabe o que é? Vou ficar rico, vou sonegar. Infelizmente, acontece muito isso. Mas isso é uma muito crença, rico sonegador. Por quê? Não paga imposto. Então, mas olha só, vamos lá. Como que a gente pode... Uma das maneiras da gente observar se é uma crença limitante...
todo rico realmente é sonegador? Não, todo não. Então não é verdade. Mas talvez a maioria. Não sei, tô brincando. Então essa crença não é verdade. É verdade. Sim. Entende? Aí a gente já pode ver. E a negatividade, na verdade, é uma pessoa que é negativa. Não tem necessariamente a ver com crença. Isso aí é uma questão de mentalidade. Eu bato isso muito nas minhas aulas, nas minhas lives, porque tudo é uma questão de mentalidade. Né? Então você se achar merecedor, você ter amor próprio, ter autoestima, saber que você é filho do Criador e você merece as melhores coisas. O mundo é abundante, né? Então a gente fala assim, eu não vou ser rico porque eu sendo rico eu vou estar tirando de alguém. Não. Então de forma inconsciente a gente se sabota. Exatamente. Então, por exemplo, o carro, a Ferrari do Diogo, no pensamento ele quer. Mas na vibração dele, que é o quê? São os pensamentos inconscientes, que são as nossas crenças, esses programas mentais. No sentimento e na ação, na vibração dele, ele acha que é muito caro. Ele não vê como algo possível. Exatamente. Né? Então você entra trabalhando aí como, vamos falar assim, um modo mais... não brincando, mas um modo mais simples. Você faz um reset, dá um reset na pessoa. Exatamente. Tem que resetar. Exatamente. Reiniciar os pensamentos. Nossa, você botou assim no ponto. E na mesa da desprogramação neurobiológica tem até uma ferramenta que se chama Reset. Justamente para resetar. A mesa é aquela imagem que você me mandou. A imagem. Coloca na tela, vídeo. Por gentileza aí, por favor. Olha essa imagem. Explica pra gente como é que ela funciona, ali, Roberta. Do nosso lado é o lado esquerdo. Para eles é o lado direito, né, que aparece, do lado esquerdo mesmo, né? Tá vendo? Ali tem um R. Certo. Então ali você vai resetar crenças de vidas passadas, da vida atual, do futuro. E aí em cima nós temos um corpo humano. Nós vamos trabalhar e limpar as crenças que ficam impregnadas no nosso corpo. Ali do lado direito tem várias bolinhas coloridas. A gente vai trabalhar os chakras, os nossos chakras. Certo. Em cima a gente tem ali, vida social, família, relacionamento, criatividade, espiritualidade. Cada área daquela ali pode ser trabalhada e tem um tracinho ali que está em branco que eu posso trabalhar o que eu quiser de crença limitante. Então, funciona assim, nós somos como uma cebola. E cada vez que a gente faz um tratamento, a gente vai tirando uma casca, vai tirando uma casca. Então, por exemplo, pode ser que em uma sessão a pessoa faça assim e já consiga prosperar. Às vezes ela precisa de vários atendimentos, muitos atendimentos. Depende se a pessoa, ela lê sobre o assunto, se ela vê vídeo, se ela já está familiarizada. Aberta aquilo, se é principalmente aberta aquilo. Então o que acontece, que eu falo muito, nós vivemos a nossa vida no automático. Sim. E tem algum caso assim específico que você possa, sem dar nomes, né, mas relatar pra gente, chegou assim para você atender e hoje a pessoa está num outro nível? Ela vai dar nome, a Mariazinha aqui de baixo. Tem. Então, tem até um caso que a gente chegou, e aí já é uma sessão de Theta Healing, porque eu sou Theta Healer também. Theta Healing também é uma técnica que a gente atua na onda Theta, por isso que chama Theta Healing, cura através da onda Theta. Então, na onda Theta é aquela onda, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente deve cocriar os nossos sonhos antes da gente dormir e quando acordar, porque é justamente aquela sonolência, sim, sabe? Naquele estado. Então, a gente faz essa técnica, a gente leva, através de uma meditação, a pessoa a ficar nesse estado Theta. Desculpa te cortar, mas igual o filme A Origem? Hã? Eu já vi o filme A Origem. Já vi. Não me lembro. Um sonho dentro de outro sonho. Não. Esse filme é fenomenal, né? Não é esse. Tem nada, não tem nada a ver, não. É só uma onda, igual a gente está aqui, a nossa onda é beta, essa que a gente está aqui, tem várias ondas e tem a onda Theta. Então, através de uma meditação, a gente leva ali e a gente vai fazendo uma pesquisa, uma escavação. E, por exemplo, teve um relato de uma pessoa que a gente descobriu que ela não tinha prosperidade, era assim, a irmã tinha mais prosperidade que ela, a irmã mais nova. E a gente, nessa escavação, a gente descobriu que, na verdade, ela, quando era muito pequena,
Os pais, ela teve muito mais dificuldade quando ela era pequenininha, então ela não podia comprar as coisas, ela queria ver as coisas com a mãe, ainda não tinha a irmã. Via as coisas, uma mãe na rua, eu quero, minha mãe, não posso te dar. Então, ela na infância passou um período de escassez muito grande. E aquilo ficou registrado no subconsciente dela, e aí a gente conseguiu tratar, a gente conseguiu conversar com a criança interior dela, e ela se encontrou com a criança interior dela, e ela perguntou... A criança, aí ela descobriu que era porque a mãe sempre falava, não, eu não posso, não, eu não posso. E a adulta já falando com a criança interior dela, falando assim, agora você pode. E a criança dela falou assim, agora eu posso? Agora você pode. E ela saiu correndo, brincando, agora eu posso, eu posso, eu posso. Até me emociono. Eu posso, eu posso. Então a gente destravou uma parte da prosperidade dela que estava travada porque ela achava que não podia. Desde criança, ela achava que não podia por conta da experiência que ela viveu na infância. Coisa que a irmã dela, mais nova, não passou, porque os pais já estavam melhores depois. Uma situação melhor, né? Uma situação melhor, então coisa que não ficou registrado nela, né? Então, assim, é muito bacana ver as pessoas. E essa mesa... eu estou agora com um novo projeto em que a gente vai trabalhar várias questões durante 28 dias. Então, a gente vai trabalhar merecimento, a gente vai trabalhar o set point financeiro, que é o quanto a gente ganha, porque isso também é uma questão de mentalidade. Então, se eu tenho, vocês já viram, por exemplo, pessoas que ganham na loteria e perdem tudo? Sim. Por que eles perdem tudo? Questão de mentalidade. A mentalidade deles não está ajustada para aquele dinheiro. Então eles vão perder tudo. Eu costumo brincar com um colega meu de trabalho que eu sou um transrico. Eu sou um pobre, eu sou um rico que nasceu num corpo de pobre. Porque assim, a gente às vezes tem bom gosto, tem tantas coisas, mas teu poder deseja fazer as coisas, mas não consegue fazer. Mas assim, você falou do sonho. Eu me interessei muito por essa parte do sonho. Eu falei em sonho? Perdão. Eu falei, na verdade, aquela parte do sono. Teta, né? Ah, sim. É do sono. Do sono. Né? Isso. E isso influencia fisicamente no sono, no sonho, na tranquilidade para dormir, para você renovar as suas energias. Esse reset que você falou, isso influencia fisicamente, porque a gente tem uma melhora... eu falo isso porque eu sou insônia. Então, assim, eu estou te perguntando se esse tipo de trabalho influencia diretamente para que a gente consiga entender o que há de errado, o que está travando a nossa vida, o que está fazendo com que a gente não consiga. Esse tipo de trabalho da criança não. Pode ser que tenha, né, não sei, algum outro trabalho terapêutico que ele trabalhe isso em você em sonho. Esse tipo não, mas eu convido você, e aí eu vou explicar rapidamente, convido você, Mário entrou na minha live terça-feira, convido você... rápido, mas... Para entrar, toda terça-feira eu faço no meu Instagram uma live que é Momento Conexão com os Anjos. Coloca por gentileza o Instagram da Roberta na tela, por favor, Temos deixa aí, aí, por favor, tem. O pessoal te acompanhar, né, Roberta? Ah, isso, @roberta.c.costa. Boa. Então, o que acontece? Quando a gente vai dormir... O nosso corpo precisa descansar, mas a nossa alma não. A nossa alma, ela vai para lugares de acordo com a vibração do nosso dia. Então, se eu briguei, se eu discuti, se eu briguei no trânsito, se meu dia foi super tumultuado, eu chego em casa, ainda assisto notícia ruim, assisto um filme de terror, cara, eu vou para lugares onde tem essa vibração. Por isso a importância da oração e da meditação, não só quando a gente acorda. Quando a gente acorda é para a gente ter um bom dia. Quando a gente vai dormir é para a gente ter uma boa noite de sono. Porque aí a gente entra em contato com a nossa espiritualidade, o que cada um acreditar. A gente entra em contato com a nossa espiritualidade e eles vão proteger para que a nossa alma vá para lugares edificantes, vá aprender, vá se curar. Então, toda terça-feira, antes eu fazia, era de segunda a quinta-feira.
Primeiro eu comecei fazendo todo dia, depois de segunda a quinta-feira. Depois, com os outros afazeres, que eu tenho aula, dou outras aulas também à noite, foi ficando inviável fazer. Então hoje eu faço às terças-feiras, às 9 horas da noite, um momento de conexão com os anjos. Então a gente tira uma mensagem dos anjos, a gente fala sobre aquela mensagem e depois tem uma meditação rapidinha para a gente entrar em contato com os anjos, entrar em contato com a espiritualidade de cada um, de acordo com a crença de cada um, tendo crença ou não, para que a gente tenha uma boa noite de sono. E aí isso vai depender a nossa energia no dia seguinte. Sabe, quando a gente acorda cansado, esgotado, parece, entendeu? É a maneira como você está na hora que você vai dormir. Entendi. Por isso que a gente não deve, mas uma coisa tem a ver, a gente não deve ir dormir com a televisão ligada. Porque a hora que a gente dorme, o nosso subconsciente continua trabalhando. Então, se a gente vai dormir com um filme de terror, isso está sendo registrado pelo nosso cérebro. Então a gente tem que realmente desligar, a gente tem que ouvir mantra, ou coisas edificantes, o que você quiser para relaxar. E outra coisa... Seria talvez dentro da tua linha, do teu conhecimento, vibrar em outras coisas no momento de dormir. Exatamente. Buscar coisas que você... é não músicas ser negativa. Mais Perfeito. calmas, músicas... O ideal é você ser uma pessoa positiva ao longo do dia todo, para você continuar com aquela vibração ao longo do dia todo, né? Mas muitas vezes a gente sabe que não é possível, né? Mas o que diferencia é quanto tempo a gente vai ficar naquela negatividade. A gente pode ficar 1 minuto e passar, a gente pode ficar 1 hora, pode ficar 1 semana, a gente pode ficar 1 ano. E às vezes a gente tem um momento ruim, né, durante o dia, marca o dia inteiro, né? E você leva aquilo pro dia inteiro, né? E tem alguma técnica, não vou dizer técnica, talvez um destravamento disso aí, no momento desse. A pessoa, sei lá, aconteceu uma situação que ela ficou chateada, magoada. Tem. O que ela poderia fazer no momento desse, Roberto? Mais uma vez, é a coisa da mentalidade, eu falo muito isso, né? Hoje eu levo mais para a prosperidade, mas isso tudo interfere na nossa prosperidade, mas isso é uma questão de mentalidade nossa. Tudo, na verdade, é uma questão de perspectiva, a maneira que a gente olha para as coisas que acontecem para a gente. Eu sempre dou esse exemplo que é super simples e eu vou dar aqui para vocês. Estou no meu último dia de férias, tá? Aquele sol maravilhoso, imagina domingo. Tá? Aquele sol maravilhoso, eu vou para a piscina, e aí aquela chuva torrencial, igual aconteceu hoje, aquela chuva torrencial. Para mim, aquela chuva foi horrível. Agora, imagina o pessoal que está lá no Brejal, o pessoal que está lá no Caxambu, a colheita deles, a plantação deles, assim, querendo água, aí vem aquela chuva, o que o agricultor vai falar? Ai, graças a Deus, que bênção. Para mim vai ser horrível, para o agricultor vai ser uma bênção. Então, tudo que nos acontece depende da perspectiva. Quem dá o sentimento àquilo que nos acontece é a gente, se é bom ou ruim. É a gente. E aí, quando a gente muda a perspectiva, a gente fala assim, porque até nos momentos desafiadores, né? Porque aí a gente aprende a não falar mais momento ruim, momento desafiador. Todos os momentos, até os desafiadores, trazem algum crescimento para a gente que não consegue enxergar. E quando a gente começa a trocar a palavra, por que isso, a trocar a frase, a pergunta, por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso está querendo me ensinar? Para que isso está acontecendo comigo? Certo. E tirar o aprendizado, eu mudo a minha perspectiva e eu paro de sofrer. Então, quando acontece alguma coisa, vou dar um exemplo. Sei lá, uma pessoa terminou o namoro. Nossa, acabou para aquela pessoa. E aí, quando ela começa a se curar, ela olha para trás e fala, nossa, que livramento. Porque a pessoa era mentirosa, a pessoa era isso, era aquilo. Imagina se eu tivesse no momento a pessoa casado. só vive aquela dor, né? Ela não naquele recorte, ela não consegue enxergar adiante, né? Então, isso é trabalhar a mentalidade. Então, quando aconteceu isso, opa, peraí. O que isso está me trazendo de bom? Né? O que isso está me trazendo de aprendizado? E o mais importante, gente, quando a gente tem o nosso controle, a gente não deixa que os outros e as situações externas tirem a nossa paz. Aí é que é o grande lance, quando fala assim, não, ele não tira a minha paz porque eu sei quem eu sou.
Se uma criança chega pra você e fala assim, boba, feia, chata, você vai ligar? Vai? Priscila pensou muito, João. Não, uma criança, 2 anos, sua boba, sua feia, sua chata. Não. Você não vai ligar. Não. Mas por que, de repente, se o teu colega de trabalho falar alguma coisa com você, você vai se importar? Eu não sei, mas parece que... Eu tenho a sensação, às vezes, que as pessoas podem te dizer 10 coisas boas a teu respeito, mas quando uma pessoa diz uma coisa negativa a teu respeito, você fica focado naquilo, né? De repente a pessoa está te fazendo uma crítica, olha, você é boa nisso, naquilo outro. Mas nisso aqui você não tá legal, você só fica com aquele pensamento daquilo. Mas sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes a nossa autoimagem não está fortalecida. Porque se eu tenho certeza quem eu sou, do tanto eu sou capaz, do que eu faço, do meu trabalho, a pessoa pode falar X e Y. A minha autoimagem está bem construída. Isso tudo é mentalidade. Não é do dia para a noite, é um passinho, é um processo, né? Mas é possível. E, Roberta, só para a gente entender, para o pessoal de casa entender também, o teu trabalho tem alguma relação com hipnose? Não. Nenhuma. Eu ainda não tenho, eu tô doida para fazer um curso desse para agregar. Só que a gente não vai te trazer aqui para hipnotizar. Eu gostaria, porque eu já vi que também no trabalho de hipnose você também consegue descobrir outros tipos de gatilhos que você tem, que é um medo, um receio, como você falou, prosperidade, enfim. E você estava falando de não dormir com a televisão ligada, eu tenho esse péssimo hábito. Eu durmo com a televisão ligada, não durmo porque eu não gosto de ver filmes de terror e tudo, mas eu durmo com a televisão ligada, vendo qualquer coisa que me agrade. Eu já, assim, na minha residência todo mundo dorme com a televisão ligada, a gente programa, ela desliga. É hábito, né? É um hábito, Por exemplo, eu gosto muito de ver, se eu não estiver vendo esporte, eu estou vendo filme. Né? Ontem eu até lembrei de você estava falando aqui agora, eu lembrei agora que ontem eu estava vendo um filme do Creed, do Michael B. Jordan. Eu dormi vendo o filme do Creed. É um filme que eu gosto e tal, eu acabei dormindo ali vendo o filme. E aí desliga sozinha a televisão? Desliga sozinha e naturalmente, mas às vezes é muito ruim, né, dormir com a televisão ligada e tudo. Então é isso, gente. Agora, Roberta, você vai ter um evento, né, que você mandou pra gente. Preciso fazer minha propaganda, Coloca o né, banner, gente? por gentileza, aí na tela. Olha só, no dia 10 de setembro, a gente vai fazer mais uma edição do Destrave Sua Vida, e nessa jornada a gente vai fazer com que as pessoas elas descubram o que está travando a prosperidade financeira delas. Nós vamos descobrir esses programas mentais que sabotam o dinheiro de chegar e permanecer na nossa vida. E impede da gente ter uma realidade mais abundante. Vai ser no dia 10 de setembro. Entra lá no meu Instagram, que também tem todas as informações. Volta no bando ali, produção, por favor. Quando a Roberta continua falando, por gentileza. Eu estou fazendo, a gente mostrou, né, a mesa da desprogramação neurobiológica. Eu estou fazendo agora um programa também para destravar a prosperidade. Vão ser 28 dias, é uma jornada. Vão ser 28 dias em que a gente vai desprogramar 28 assuntos diferentes que atrapalham a nossa prosperidade. E qual seria o assunto que mais atrapalha? Qual que, na sua análise, como... Então, são as crenças. Mas aí tem várias coisas. Por exemplo, autoestima, ter amor próprio, é muito importante para a nossa prosperidade, porque as pessoas acham que ter autoestima, estima por si mesmo, é passar uma maquiagem, se vestir bem, minha autoestima hoje está elevada, mas não é isso. Autoestima é saber que você é merecedor das melhores coisas, não aceitar menos que você merece. Eu falo uma frase, Roberta, que às vezes pode parecer egoísmo, mas não é. Primeiro os outros do que a mim mesma. Não, eu falo que primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Exatamente. Porque para mim poder amar os outros, né, meus pais, minha namorada, meus amigos, amar aqui o programa, eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que gostar muito de mim. Então, antigamente, eu falo por mim mesmo, que eu era uma pessoa que tinha umas falhas e eu fiz comigo mesmo fui perdendo isso, porque entre um caminho e outro, uma hora eles vão se unir. Então, vamos cortar espaço, vamos fazer... Porque cortar espaço para falar, porque às vezes as pessoas também falam coisas pra gente e também não se preocupam como a gente vai se sentir. Não é que a gente tem que ser cruel, nada disso.
Mas se a gente ficar pensando muito como é que os outros vão se sentir e não a gente, acho que tem que ser um balanço. Eu penso bastante né? como os outros vão se sentir. Porque não, isso é muito... É muito importante, mas também muita gente tem que pensar assim, mas como é que a gente vai se sentir? Né? Tem um ditado que é, eu prefiro ficar vermelho por 5 minutos do que roxo pela vida inteira. E assim, hoje eu me trato muito como, eu sou minha prioridade número 1. Para mim, fazer os outros felizes e amar os outros, eu tenho que ser muito feliz e eu tenho que me amar muito. Exatamente. Isso é autoestima. Autoestima é assim, quando a gente está num avião, se por um acaso, o que as pessoas, a aeromoça fala lá da máscara de oxigênio? Primeiro você coloca em você, depois nos outros. A autoestima é assim. E uma coisa importante, os relacionamentos, eles servem para a gente enxergar nos outros aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, quando o outro está te chamando de boba, feia e chata, na verdade, aquele boba, feia e chata existe dentro dela. Mas na criança não, né? Porque a criança é sincera. Sim, não, eu tô dando um exemplo. Então, se alguém te chatear, te chamar assim, você é isso, você é aquilo, na verdade, ela está enxergando aquilo em você porque existe aquilo dentro dela. E às vezes a pessoa precisa de fazer você sentir mal, né, para se sentir bem, né, consigo. Né? Exatamente. Quero te agradecer, o tempo já está estourando. O papo foi tão essa onda que a gente está aqui. Infelizmente o tempo acabou, né? A gente combinou de fazer uma prática aqui, né, para ver se vocês tinham crenças limitantes, mas fica para a próxima. Deixa para próxima. Gente, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com um projeto, estou desenvolvendo um projeto e eu volto aqui para contar para vocês. Né? Sim, com certeza. E aí na próxima vamos fazer esse exercício. Vamos beleza? Fazer esse exercício. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço, adorei estar aqui. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada a vocês. Só de interromper, antes de encerrar, semana que vem começa um novo mês, então a galera que acompanha a gente aí, vai lá na rede social do Saturnália, que a gente já coloca todos os entrevistados para os mês de setembro, então tá todo mundo lá confirmadíssimo, quem quiser acompanhar a data, o horário, os dias, beleza? Bacana. Só isso. É isso. Obrigado novamente. Obrigada, obrigado gente. Você que nos acompanhou até agora. Uma ótima semana para você. Fique com Deus. E semana que vem estaremos aqui novamente com o episódio 80. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.